E aí pessoal, sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Matematizando. Hoje eu vou trazer um pouquinho de função e inequação exponencial. A função exponencial ela é definida por f de x igual a elevado a x. O que significa isso? A gente tem a base, a elevado ao expoente x, e ele depende do número em que a gente está colocando nessa função. Ou seja, é como se fosse uma maquininha. A gente coloca o número dentro da função, que seria o x, e vai fazendo o a elevado a esse x, a esse número. A diferença da função exponencial para a função quadrática e a função de primeiro grau é que na função exponencial, o gráfico dela, primeiro que a curva dele não vai ser nenhuma parábola, como na função quadrática, e nenhuma linha reta como na função do primeiro grau. Ela vai ser uma curva em que uma das suas extremidades não toca o eixo x, e a outra ponta ela vai crescer exponencialmente, ela vai crescer muito, então distancia um pouco das outras funções. Fora que ela não tem números nos quadrantes 3 e 4, só nos quadrantes 1 e 2. Agora, algumas características da função da função exponencial. O domínio dela são todos os números reais, sempre. O contradomínio são todos os reais positivos, sem contar o zero. O que significa isso? O domínio são os números que a gente pode colocar aqui no x. Então, qualquer número entra. O contradomínio vai ser os números que a gente vai pôr, que vai ser ligado a esse número. Então, os números que a gente está relacionando, sem contar o zero, só que somente os positivos. Isso reflete na nossa imagem que ela vai ser somente os números reais, sem o zero positivos. Por isso que ela não vem aqui para baixo da reta y, e sim só para cima. Agora, por exemplo, função de 1 vai ser sempre igual ao que você está querendo calcular quando essa função for, como na definição, f de x igual a elevado a x. Porque o x vai ser 1, a base a, então não muda nada. Agora algumas observações. A função exponencial ela não existe caso a seja menor que 0 e igual a 1. Por quê? Quando a é igual a 0 e x é negativo, não vai existir o a elevado ao x. Primeiro porque ela não pode ficar abaixo aqui dessa linha, então ela não vai existir mesmo. Então não vai ser uma função definida nos reais. Quando o a é menor que 0 e x é igual a meio, por exemplo, mesma coisa, não vai haver, porque novamente ela não vai formar uma curva, essa função. E quando o a é igual a 1 e o x é qualquer número real, a função vai ser sempre 1, então ela vai ser uma função constante. Então, agora, a função crescente, quando o a é maior que 1, ela vai ser crescente. Por exemplo, função de x é igual a 2 elevado a x. Esse aqui é o gráfico dessa função, vocês podem ver que ele está crescendo. A função decrescente é quando o a ele está entre o 0 e o 1. Então, ela vai ser decrescente, como a função de meio elevado a x. Vocês podem ver que ele faz uma curva para baixo. Lembrando que ele não toca o eixo x aqui, e aqui também ele não toca o eixo x. Agora um exemplo da função exponencial. Seja f a função de r em r, dos reais em reais, definida por f de x igual a 4 elevado a x mais 1, calcule f de menos 2, f de menos 1, f0, f1 e f de 3 meios. E a letra B é construir o gráfico de f e determinar o domínio e a imagem dele. Então vamos começar na A aqui, calculando f de menos 2. A gente vai pegar a fórmula que ele deu, f de x igual a 4 elevado a x mais 1, substitui o que a gente tem de x aqui por menos 2. Então, f de menos 2, como aqui é menos, como eu já havia explicado, vai inverter, e esse 2 vai estar elevando o 4. Então, 1 sobre 16 mais 1. f de menos 2 é igual a 17 sobre 16, por isso aqui, esse 1 ele vai se tornar 16 sobre 16, então 16 sobre 16 mais 1 sobre 16, 17 sobre 16. Igual a 1,0625. Agora, f de menos 1, a gente vai fazer a mesma coisa. O 4 aqui, o que ele era elevado a x, vai se tornar 4 a menos 1, que é 1 quarto. Somando 1 aqui, 5 quartos, que é 1,25. O f0, então 4 elevado a 0 vai ser 1. 1 mais 1 igual a 2.
f de 1 vai ser o 4 elevado a 1, que é ele mesmo, 4 mais 1, 5. Agora, f de 3 meios, a gente vai pegar esse 4, levar ele a 3 meios, e como eu havia dito, o numerador vai se tornar o expoente do 4, e o 2 vai se tornar o expoente da raiz. Então a gente vai ter f de 3 meios igual a raiz quadrada de 4 terços mais 1. O 4 ao cubo ele é 64, então raiz quadrada de 64 mais 1, 8 mais 1, 9. Agora a gente constrói uma tabela com esses valores obtidos entre x e y, para ficar mais fácil de visualizar, e depois disso a gente monta o gráfico, que vai ficar exatamente assim. Agora, para a gente montar o domínio, como eu havia dito, são todos os números reais, e a imagem é o y pertencendo aos reais, tal que y é maior que 1. Por quê? Porque o a, aqui no caso, é maior que 1. Agora, outro exemplo. Dada a função exponencial, calcule o valor de m que a torne decrescente. Então, aqui está a nossa função, f de x é igual a 2 sobre 4m menos 10 elevado a menos x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o negativo aqui desse x e vai inverter essa função. Então, vai ficar f de x igual a 4m menos 10, tudo isso sobre 2, elevado a x. Agora, a gente simplifica tudo isso por 2, o 4, o 10 e o 2. Ficando com f de x é igual a 2m menos 10 elevado a x. Então, agora a gente pode continuar com uma inequação normal. Por quê? Porque o nosso a, no caso, que seria a nossa função, ela está entre 0 e 1. Então, a gente vai colocar entre 0 e 1, já que é para ser decrescente. Então, aqui, 0 menor 2m menos 10 menor que 1. Agora, como a gente tem esse 10 desse lado da conta, a gente vai precisar passar ele para o outro lado, a gente precisa passar ele também para o outro lado para ficar proporcional. Então, 2m é maior que 10 e é menor que 11. Então, a gente vai passar agora o 2 que está multiplicando, dividindo os dois números, e a gente vai ter que m é maior que 5 e menor que 5,5. Então, a nossa solução, m pertence aos reais, tal que m é maior que 5 e menor que 5,5, para que essa função torne-se decrescente. Agora, a inequação exponencial. Ela é idêntica à equação exponencial, só que tem um único fator. Quando o nosso a está entre 0 e 1, assim como na função, a gente vai chamar ela de decrescente. Então, na inequação, o que acontece é que a gente inverte o sinal. Aqui no caso, por exemplo, se ele for maior, ele vai se tornar menor, se for menor, vai se tornar maior, para qualquer caso. Isso para quando ele for o a for entre 0 e 1. Para quando o a for maior que 1, a gente vai manter o sinal. Só isso. Agora um exemplo. 1 terço elevado a x ao quadrado menos x maior que 1 terço elevado ao quadrado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inverter o sinal, já que a nossa base aqui é o 1 terço, então está entre 0 e 1. Então a gente inverte esse sinal ficando com 1 terço elevado a x ao quadrado menos x é menor do que 1 terço elevado ao quadrado. Agora a gente pode continuar, cortar essas duas bases e fica só com o expoente. X ao quadrado menos x é menor que 2. X ao quadrado menos x menos 2 é menor que 0. Como essa equação do segundo grau está bem fácil de resolver, a gente vai fazer por soma e produto. A soma menos b sobre a, então menos 1 sobre 1, 1. E o produto, c sobre a, menos 2 sobre 1, menos 2. Agora a gente procura os dois números que encaixariam nesse quesito, em que quando eles são multiplicados eles dão menos 2, e quando são somados é igual a 1. Então a gente acha que o x1 é 2 e o x2 é menos 1. Se você fizer por Bhaskara, vai cair nesses dois valores também. Então agora a gente monta a solução. X pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1 e menor que 2. Agora um segundo exemplo. 1 sobre 9 menor que 9 elevado a x menos 1, que é menor menor ou igual a 3 elevado a x. Bom, a gente tem duas contas em uma só aqui. A gente vai fazer um sisteminha com 9 elevado a x menos 1 é maior que 1 nono, a primeira parte do sistema, e 9 elevado a x menos 1 é menor ou igual a 3 elevado a x. Agora, resolvendo a primeira parte do sistema,
9 elevado a x menos 1 maior que 1 nono. A gente vai tirar essa fração daqui, vai transformar na mesma base 9. Então, 9 elevado a x menos 1 é maior que 9 elevado a menos 1. Cortando as bases, x menos 1 é maior que menos 1. A gente vai passar o menos 1 para lá, menos 1 mais 1, x é maior que 0. Agora para o segundo caso, 9 elevado a x menos 1 menor ou igual a 3 elevado a x. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse 9 em 3 também. Então a gente vai ficar com 3 elevado a 2x menos 2, porque o 9 é 3 ao quadrado. Então esse quadrado vai estar multiplicando o que a gente já tem aqui. Então o x vai se tornar 2x e o menos 1 vai se tornar menos 2. Menor ou igual a 3 elevado a x. Agora a gente corta as bases e fica só com os expoentes. 2x menos 2 é menor ou igual a x. Passa esse x para cá, a gente vai com x e esse 2 para lá, é menor ou igual a 2. Agora a gente monta a solução. O x pertence aos reais, tal que ele é maior que 0 e menor ou igual a 2. Bom, pessoal, é isso aí por hoje. Espero que tenha ajudado em alguma coisa para vocês. Lembrando que a aula está disponível para download na descrição do vídeo. E a gente se vê na próxima. E keep matematizando.